Dino derruba bolsas e faz dólar subir. Base de Lula quer evento em 7 de setembro. Pessoal, o giro de notícias de hoje está simplesmente incrível. Fica até o final que você não vai se arrepender. Para tudo que você está fazendo e vem comigo aqui. A gente começa com justamente a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, né? Então, por que a decisão de que o Flávio Dino tomou ontem, pessoal, fez o dólar subir e a bolsa desabar, principalmente os bancos? Além disso, a gente vai ver a base do Lula aqui, centrais sindicais, convocando o evento para o dia 7 de setembro. Acredite se quiser, pessoal. Será que eles vão se disfarçar de verde e amarelo para dizer que todo mundo estava a favor do Lula? Né? Ou será que vai ser meia dúzia de gato pingado de vermelho? Vai ser engraçado de ver, pessoal. Além disso, a gente vê aqui que a lei Magnitsky não está punindo o Brasil, segundo o comentarista. A lei Magnitsky está punindo nos Estados Unidos, né? Não dentro do Brasil, mas através dos Estados Unidos. Você vai entender direitinho tudo isso e muito mais. Então já chega aí clicando no like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E sem mais delongas, a gente já começa aqui justamente com a decisão do Dino de ontem, dia 19 de agosto, que fez o dólar fechar numa alta de 1,23%, a maior alta da moeda em 2025, e fez a Bolsa de Valores cair 2,10%, né? Puxada por grandes perdas, como, por exemplo, Banco BTG Pactual caindo 4%, Itaú caindo 3,5%, Bradesco caindo 3,5% e Banco do Brasil, onde o Alexandre de Moraes tem conta, 5,5%. Pessoal, foi uma queda desastrosa, né, que aconteceu, atribuída aí às tensões envolvendo Brasil e Estados Unidos e a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, né? O Flávio Dino tentou salvar a pele de Alexandre de Moraes, mas não deu muito certo, né? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Em meio a ruídos, né, desencadeados pela decisão, o Dino deu um novo despacho na terça, esclarecendo que a sua decisão não tem impacto sobre tribunais internacionais reconhecidos pelo Brasil, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, tribunais estrangeiros compreendem órgãos do Poder Judiciário de Estado estrangeiro, ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais, né? Então, ele tentou voltar atrás, né, pessoal? Viu que não colou, né? Então, foi ruim para o mercado e ele viu isso, né? Então, não pegou bem. Então, só para entender um pouquinho aqui a decisão do Dino, né? Horas após a decisão do Dino na segunda, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou na rede social X que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-la. Ou seja, a Embaixada dos Estados Unidos, pessoal, falou que não tem como proteger Alexandre de Moraes. É basicamente isso. Não adianta o Dino fazer malabarismos aí, porque não conseguirá proteger Alexandre de Moraes das sanções, tá? Próxima notícia que a gente traz aqui é justamente a base do Lula, né? Tentando fazer e convocar aí centrais sindicais para o evento de 7 de setembro. Vamos ouvir aqui, pessoal, para entender o tamanho da vergonha que eles vão passar. Que esse é um outro rolê, mas eles vão tentar emplacar mais ainda esse lance da soberania. Pois é, né, Elisa? A gente tem falado muito aqui sobre esse esforço do governo de tentar separar as duas coisas, né? O lado comercial e o lado político. Essa documentação toda, essa troca de informações que a gente vê acontecer entre o governo dos Estados Unidos e o Itamaraty nessas explicações que estão sendo dadas, não deixa de ser um canal de diálogo que não está aberto. O diálogo institucional está fechado, o diálogo comercial está fechado. Então, surge um canal, uma possibilidade de prestar esclarecimentos e, quem sabe, reter sanções do lado de lá, mas na política o jogo continua exatamente na linha que a gente vem descrevendo nos últimos tempos, né, Elisa?
O governo federal quer destacar a soberania nacional, quer transformar isso como lema da gestão, utiliza toda essa história do tarifaço para se fortalecer. Mas como você falou, não dá para o próprio governo ir lá e botar a digital zona no 7 de setembro com soberania, porque afinal de contas vai que flopa, né? Não, e a gente já teve o 7 de setembro que vai deu que uma flopa, pioseira de né? fazer politicagem no 7 de setembro, né? Então, aqui umas três edições fica passadas. muita comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que sempre usou a data para fazer o seu jogo político. Então, qual foi a estratégia definida aí na ala governista, Elisa? PT tomou a iniciativa. Pessoal, olha só o desespero do governo do PT, do Lula, né? Querendo utilizar o 7 de setembro para falar de soberania, né, pessoal? Como se partido de esquerda tivesse soberania aí, né? Quisesse alguma coisa realmente com o Brasil, né? Então, já começa que a camisa é vermelha, né? A gente já começa por aí. De organizar, convocar aí essa manifestação, né, chamar aí os movimentos sociais para organizarem atos em todos os estados brasileiros, mas isso vai ficar a cargo principalmente de movimentos sociais, centrais sindicais, por exemplo. Ou seja, vai as flopar, centrais né? começaram a disseminar uma convocação já nestes O últimos dias, não agora tá começou a resolvendo circular mais, nas não. redes sociais, já estampando ali o lema da soberania nacional, levar isso para os atos de 7 de setembro no campo da esquerda. Lembrando, esse ano a gente tem uma particularidade muito grande no 7 de setembro. Essa era uma data da qual o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou ali se apropriar politicamente. Olha isso, pessoal, é impressionante, né? A CNN, né, como uma empresa de esquerda e falando essas coisas, né? Transformou o 7 de setembro em palco de grandes atos para a mobilização da sua base. Só que agora Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. O cenário é diferente. Mas é aquela coisa, o governo do presidente Lula em si, a instituição governo federal deve se ater aos atos cívicos. O desfile de 7 de setembro, tradicional, muito provavelmente deve contar com a participação do presidente Lula. Ainda não há clareza de como isso vai ser feito, mas a base de... Ele acenando para ninguém, né, pessoal? Então vamos ver aí o fiasco que vai ser. Eu vou trazer para vocês assim que sair, se é que a mídia vai noticiar isso. Pessoal, próxima notícia aqui, né, a gente tem do Metrópolis aqui, né, é um comentarista falando exatamente sobre que a Lei Magnitsky não está punindo no Brasil, né, ela pune nos Estados Unidos. Então vamos ouvir. Magnitsky não está punindo no Brasil. A Lei Magnitsky está punindo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que a extraterritorialidade é no caso de empresas americanas, né, e de empresas estrangeiras que tenham negócios nos Estados Unidos que não podem ter nenhum tipo de transação, né, com os sancionados por essa legislação. Então, os Estados Unidos não vão punir no Brasil, estão punindo nos Estados Unidos, né? Agora, se um banco brasileiro, no qual o ministro Alexandre de Moraes tem conta, ou do qual ele usa o cartão de crédito, né? Se esse banco tiver negócio nos Estados Unidos, esse banco poderá ser sancionado nos Estados Unidos. Agora, aí é que está o buziles, né? Como é que você pode exigir que um grande banco nacional, que está inserido no sistema financeiro internacional, que é comandado pelos Estados Unidos, né? Esse banco que tem negócios nos Estados Unidos, investimentos nos Estados Unidos. O que ele vai falar agora é muito certo, pessoal, né? Como é que você vai pedir que esse banco, por exemplo, mantenha a conta de uma pessoa sancionada, né? Esse que é o grande X dessa questão. Financiamentos dos Estados Unidos. Depende operacionalmente da tecnologia americana. Como é que você pode exigir que esse banco mantenha as contas do ministro, né, correndo o risco de ser sancionado lá fora? Não faz o menor sentido, inclusive porque isso implica um risco sistêmico até, né, com consequências desastrosas não só para a instituição financeira, mas como para os clientes. Então, assim, não faz o menor sentido isso que o ministro Flávio Dino determinou, aproveitando-se, né, de uma outra ação
né, para tentar blindar o colega. Só o que ele está falando aqui é muito certo, né? Não tem como tentar proteger Alexandre de Moraes das sanções americanas, pessoal. Não existe isso. Né? Nenhum banco vai ser louco de querer pagar bilhões de dólares em multas, como que já aconteceu com outros bancos, inclusive um banco francês que teve que pagar 9 bilhões de dólares de multa, tá? Por proteger sancionados. Então, o buraco é muito mais embaixo e isso poderia quebrar mesmo o maior banco do Brasil. Em resumo, o Alexandre de Moraes vai ficar sem cartão de crédito e nós todos também, né? Porque a operadora de cartão de crédito no Brasil, as grandes operadoras americanas, se elas forem obrigadas a manter os cartões de crédito do ministro aqui no Brasil, elas serão sancionadas nos Estados Unidos. Aí, dificilmente, acho, e eu estou falando, claro, no limite, essas operadoras permanecerão no Brasil. Então, nem o ministro terá cartão de crédito, nem você, Neila, nem você, Andresa, e nem eu. E nem ninguém. O ministro tem o TACAP, os Estados Unidos têm a bomba nuclear, e os bancos podem ser atingidos tanto pelo TACAP como pela bomba nuclear, e nós também. Aí, pessoal, então o que ele fala aqui é muito certo, não faz sentido nenhum essa proteção ao ministro Alexandre de Moraes. Me conta nos comentários o que você acha aí. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Aproveita aí para dar um like, para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.